Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse último sábado do mês de julho de 2024, sábado dia 27. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. É bem verdade que nós já vimos dois mártires, hoje então vamos conhecer mais dois e o restante de homens da igreja primitiva que morreram, que deram a vida por causa do Evangelho e por causa de Cristo Jesus, amém? Eu vou fazer oração e em seguida então vamos conhecer o restante dos homens que morreram por causa do Evangelho de Cristo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e para que o Evangelho chegasse até os dias de hoje. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção sobre a minha vida que o Senhor me concedeu, de poder exercer o ministério que o Senhor colocou sobre os meus membros, sobre os meus ombros, o ministério de missionário. O Senhor é tão maravilhoso porque o Senhor nos dá a graça de te ouvir, de te conhecer. Por isso só tenho que te exaltar, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, à procura daqueles que andam no seu caminho de retidão, para habitarem contigo na tua presença. O Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que está no controle do tempo. O Senhor é o Deus que passado, presente e futuro se misturam na mente do Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas pode faltar. A tua palavra ela declara dizendo que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. O Senhor é o Deus grande, sublime, poderoso, que o Senhor abate a todos aqueles que tentam se levantar contra o Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, e que o Senhor possa convencer essa pessoa que irá de visualizar, que irá de ouvir essa mensagem, do pecado, do juízo e da justiça, que ela tome a decisão de se posicionar e de entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que o teu nome então seja exaltado e glorificado. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Só tenho que louvar e lhe agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, que é uma série de homens que morreram, que deram a vida para o Evangelho de Cristo, está em alguns textos da palavra do Senhor. Vou pedir que você seja paciente. O primeiro que vamos ouvir está no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 15. Cristo falando, versículo de número 18, 19 e vamos ler até o versículo de número 20. Diz o texto, Cristo falando para os seus discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odeou a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra,
guardarão a vossa. Tudo isso eles vos farão por causa do meu nome. E os dois próximos textos que vamos ouvir está no Evangelho de Marcos, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 35 e 36. Temos Tiago e João pedindo para Cristo, conversando com ele. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? 39. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu vou beber, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1, o versículo de número 2, diz o texto sagrado: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E os dois últimos textos, que vai confirmar os textos que nós acabamos de ler, está no Evangelho de João, capítulo número 21, versículo 18 a 19, Cristo conversando com Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, a terceira parte ela tem como tema o martírio de Pedro, Tiago e dos outros apóstolos de Jesus. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo número 15, versículo de número 18, 19 e 20, Cristo ali falando para os seus discípulos enquanto em vida, conversando com ele, ele declarou dizendo o seguinte que sabei pois isto, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. E depois ele continua dizendo o seguinte que se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vós. Tudo isso por causa do meu nome. E ele declara dizendo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Você vê que um dos motivos do martírio, porque é que os cristãos, os discípulos, os apóstolos e os cristãos têm sido martirizados e morreram, foi por causa do nome de Cristo que o mundo odeia, que Satanás ele odeia, porque Satanás ele odeia a Deus. Ele se levanta em tudo, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus. Por isso, por causa desse motivo que veio a perseguição e veio o martírio da vida cristã. Uma vez que Cristo ele declarou dizendo o seguinte que apertado é a porta, estreito é o caminho que leva para a salvação e poucos irão de alcançar esse caminho, deixando bem claro que ser cristão não é para todos, porque nem todos estão dispostos a renunciar à sua vida, os seus desejos, os seus prazeres, para servir a Cristo, defendendo assim a causa do Evangelho de Cristo de maneira radical, submetendo assim ao martírio. E os próximos mártires que nós vamos citar é Tiago. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo número 38 e 39, Tiago, o maior, o filho de Zebedeu, ele estava a acompanhar um sermão de Cristo e ele ficou empolgado, ficou tão entusiasmado, tão emocionado com a pregação de Cristo que ele foi, juntamente com seu irmão João, ele falou: Senhor, olha, eu quero beber o cálice que o Senhor está a beber e quero ser batizado com o batismo que o Senhor que o Senhor foi batizado. Ele falou isso porque no sentido de querer ter a mesma unção, a mesma graça que Cristo ele tem, porque ele é Deus, de convencer as pessoas com a pregação do Evangelho. E Cristo então ele lançou a profecia falando para Tiago, filho de Zebedeu maior: bebereis o cálice que eu vou beber, ou serás batizado com o batismo com que eu sou batizado. Tiago, quando ele fez o pedido para Cristo, ele
ele não sabia o que ele estava a falar. Mas Cristo, como viu que ele estava tão empolgado com a pregação do Evangelho, com a maneira carismática como Cristo ele pregava, ele profetizou como é que Tiago poderia glorificar a Deus. Disse, tá bom, bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. E nós lemos no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 12, versículo de número 1 e 2, depois da morte de Estevão, no capítulo 7. No capítulo 8 fala que se levantou grande perseguição contra a igreja primitiva aqui, a ponto que muitos apóstolos começaram a fugir de Jerusalém e começaram a se espalhar pelas regiões circunvizinhas. Já no capítulo 12, diz a história que Tiago havia ido para a Espanha, pregado para a Espanha, mas quando ele voltou, ele encontrou a perseguição em Jerusalém, e na época que ele havia voltado, tinha o rei Herodes Agripa, que estava a reinar naquela época em Jerusalém. O Império Romano ele tinha domínio sobre Jerusalém. E o rei Herodes Agripa, ele mandou prender muitos cristãos da igreja primitiva, com o intuito assim de querer os maltratar. E ele havia prendido a Pedro e a Tiago. E você vê que Estevão havia sido martirizado por causa de defender o Evangelho de Cristo. Só que aqui eles foram dar o relatório que é para Herodes Agripa. Falaram que Tiago e Pedro eram uns dos pilares da igreja primitiva, eram uns dos homens principais que eram amigos de Jesus, que haviam andado com Jesus, que haviam aprendido com Jesus. Quando ele ouviu isso, então ele disse, tá bom, já que estão aqui, já que eu consegui prender os responsáveis da igreja, então eu vou acabar com eles. Sendo assim, o rei Herodes Agripa, ele manda assim então matar Tiago, fazendo assim passar a fio de espada. Ou seja, Herodes Agripa, ele mandou com que Tiago, nesse caso o Tiago maior, filho de Zebedeu, ele fosse martirizado. E o martírio de Tiago, ele foi decapitado. Ou seja, prenderam Tiago mais um outro servo que estava na prisão com ele, porque na prisão estava Tiago, o servo, e Pedro. Mas só que Satanás ele soprou na mente o coração do rei Agripa, que é para matar Tiago, o filho de Zebedeu, no caso maior, o amigo de Jesus. E ele foi preso, e no dia da sentença, Tiago ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele com a espada, cumprindo assim a profecia que Jesus havia dito, que Tiago ele havia de beber o mesmo cálice que Jesus bebeu e ser batizado com o batismo com Jesus foi batizado, ou seja, morrer por causa do Evangelho. E outro discípulo que também a profecia de Cristo se concretizou foi Pedro. O martírio de Tiago, fui pesquisar, segundo a tradição cristã, aconteceu no ano 44 da era cristã. Já o martírio de Pedro aconteceu no ano 64 da era cristã, no reinado de Nero. Exatamente isso. Pedro ele foi transferido para Roma. E quando ele foi preso em Roma, segundo a tradição cristã, o imperador Nero, ele viu o relatório de Pedro e ele ouviu como é que Cristo ele foi, ele soube como é que Cristo ele morreu crucificado. Então veio na mente dele uma ideia brilhante de querer crucificar Pedro conforme Cristo ele foi crucificado, porque no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 18 e 19, Cristo ele fala para Pedro depois da sua ressurreição, quando ele havia dito: se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E você vê que depois Cristo ele vai falando para Pedro no versículo 18: em verdade te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, eras mais jovem antes de se converter, tu te cingias aonde querias, tu andavas do jeito que tu querias. Mas quando fores mais velho, mais idoso e te converteres, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá para onde tu não queres
E depois o versículo 19 diz que ele havia dito isso que é para significar com tipo de gênero, Pedro haveria de glorificar a Deus. E segundo a tradição cristã, foi no ano 64 da era cristã que Pedro, ele então assim, ele foi morto. A princípio a história diz que quando Pedro ele foi morto, ele tinha 65 anos, já era um homem mais velho, um pouco idoso. E alguns cristãos piedosos que serviam a Deus, eles aconselharam a Pedro a fugir da prisão, porque ele estava preso. E até certo momento, Pedro ele atendeu a petição daqueles irmãos na fé, e ele começou a fugir. A história diz que quando Pedro ele estava perto de sair da porta de Roma, que é para poder escapar e fugir, a história diz que ele teve uma visão. O Senhor Jesus ele apareceu para Pedro, glória a Deus, e ele teve aquela visão. Ele se lembrou dessa palavra que Cristo ele havia dito, que ele haveria de glorificar a Deus morrendo pelo Evangelho. E ele, quando ouviu aquela morte, os irmãos estavam lá com o pai, ficaram surpresos porque o Espírito Santo falou que é para ele voltar. Pedro ele voltou, e então assim se cumpriu a profecia de Cristo, porque quando no dia que ele estava aqui para ser sentenciado, queriam crucificar a Pedro conforme Cristo foi crucificado. E você vê que Pedro ele falou: tudo bem, eu aceito morrer por causa de Cristo, mas só eu quero que vocês me crucificam de cabeça para baixo, porque Pedro ele se recusou, glória a Deus, em morrer como Cristo havia falecido, de crucificado. Você vê que crucificado com os dois braços estendidos e para cima e de pé. E você vê que ele quando ele fez isso, nele ele ficou impressionado com a atitude de Pedro, mas seja como for, ele foi crucificado de cabeça para baixo, glorificando assim a Deus. E os outros discípulos, porque, meu amigo, minha amiga, depois do martírio de Pedro, é bem verdade que depois do martírio de Estevão, os únicos apóstolos que o martírio é mencionado foi Tiago, que foi o primeiro a morrer. E porque João Marcos, que nós ouvimos na mensagem passada, a tradição cristã conta como é que ele faleceu, mas os únicos que está registrado na Bíblia é Pedro, que Cristo havia lançado a profecia para ele no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 18 e 19, e Tiago, que é mencionado em Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que Herodes Agripa havia matado Tiago, decapitando, mandando que um dos seus servidores cortasse a cabeça de Tiago. Mas segundo a tradição cristã, os outros discípulos de Cristo, é impressionante, algo que me chamou a atenção, que quase todos eles tiveram mortes truculentas e mortes idênticas. Por exemplo, André, que era irmão de Pedro, de Simão Pedro, que antes de seguir a Cristo, seguia João Batista, depois ele seguiu a Cristo. Ele também foi crucificado. A princípio queriam crucificar André, segundo a tradição cristã, conforme Cristo foi crucificado, mas só que André ele falou: não sou digno, a mesma resposta de Pedro, de ser crucificado como o meu mestre. Então crucificaram ele em forma de um X. E outro discípulo que teve uma morte truculenta foi Bartolomeu. Bartolomeu, que foi pregar a princípio na Mesopotâmia antiga. Ele foi pregar para um rei, mas ele acabou sendo esfoliado. E o outro também que teve uma morte truculenta, que foi que lhe mataram a base de flechas, foi Filipe, que foi pregar na Índia. Você vê que todos os discípulos de Cristo, depois de Estevão falecer, que era um diácono, depois de Tiago, de Pedro, todos eles tiveram mortes truculentas. Sabe por quê? Porque você vê que o que aconteceu com a vida dos apóstolos é simplesmente um exemplo do que servir a Cristo, a pessoa ela está submissa ao martírio. Nós vivemos um tempo que a mensagem do Evangelho ela foi deturpada. Ela foi deturpada por causa de Satanás, que conseguiu se instalar na mente e no coração de muitos homens
de muitos líderes que se recusaram a pregar a palavra de Deus de uma forma genuína como deve ser pregada por causa dos seus interesses pessoais. Seguir a Cristo, meu amigo, minha amiga, é aceitar ser martirizado, é aceitar ir pelas últimas consequências daquilo que Deus te manda fazer para que o nome dele seja glorificado, porque Cristo ele falou que se o mundo vos odeia, saber que antes de vós odiou a mim. Depois ele continua dizendo o seguinte, que se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Você vê que hoje as pessoas querem ser maior do que Cristo, no sentido de que as pessoas querem ser cristãs, mas não querem abandonar o pecado, não querem sofrer por fazer a coisa certa. As pessoas falam que são cristãs, mas têm vergonha, têm medo de falar de Cristo, têm medo de pregar a palavra de Deus, têm medo de exaltar o nome do Senhor, têm medo de abandonar os prazeres que o pecado que esse mundo oferece, que é para fazer o que Deus ele quer. Se você tem vergonha, meu amigo, minha amiga, de falar de Jesus, de falar que você é cristão, de falar que você ama Deus, ama a palavra de Deus, de falar que Deus é o autor da tua vida e de ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas, você não está apto para ser salvo. Porque se você tem vergonha de pregar a palavra de Deus, então você não é cristão. Você não é cristão e você não pode ser, porque Cristo ele falou que se aquele que me negar diante dos homens, eu também vou lhe negar diante do meu Pai que está nos céus. Os mártires, meu amigo, minha amiga, seja da igreja primitiva como da igreja moderna que o cristão que o missionário irá de partilhar com vocês daqui até os próximos dias, foram homens que não amaram nada dessa vida, foram decapitados, foram degolados, foram esfoliados por causa da palavra de Deus. Mas só que tinha um porém que eu esqueci de falar para vocês, que o Espírito Santo me trouxe na memória. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Para ser mártires, o homem tem que ser cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Porque você vê que, a princípio, que Pedro, ele, quando foi em Roma a mandato do Espírito de Deus, que é para ir morrer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Por um certo tempo, o medo dominou Pedro, porque os irmãos estavam a lhe falar que ele tinha a possibilidade de fugir. Mas quando ele recebeu a visão que Cristo apareceu para ele, o medo desapareceu do coração dele, porque Cristo ele mostrou a glória, mostrou o que estava a lhe esperar depois da morte. Foi por isso que ele aceitou voltar em Roma e ser crucificado de cabeça para baixo. Sabe o que, meu amigo e amiga? Só aceita o martírio todas as pessoas que já não amam mais a sua vida, todas as pessoas que são apaixonados, que são loucos por Jesus Cristo e pela pregação do Evangelho. Porque para ser mártir você tem que ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e não amar mais a tua vida. Porque se você tem medo de morrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é porque você ainda não está salvo. Você ama mais a tua vida do que Cristo, do que a palavra de Deus. Porque para ser mártir, você tem que amar mais a Deus do que a si mesmo. Você tem que amar mais o reino de Deus, mais a vida cristã, mais a pregação do Evangelho do que a sua própria vida. Sabe por que as pessoas têm medo de morrer por causa da palavra de Deus? Porque as pessoas não amam a Deus. As pessoas não amam a Cristo, as pessoas não amam a palavra de Deus, as pessoas não têm compromisso com Deus. Por isso que as pessoas têm. É por isso que você vê que hoje em muitas igrejas, né? Quando há perseguição, quando há opressão, no sentido de fazer com que as pessoas sejam tentadas a abandonar, negar Cristo, a maioria foge, a maioria abandona, a maioria nega. Sabe por quê? Porque a maioria leva a Deus na brincadeira. A maioria leva a Deus na brincadeira. Quando você leva a Deus assim, então você não tem medo de morrer pelo Evangelho. Você não tem medo de morrer pelo Evangelho quando você ama a Deus. O que levou Estevão a se submeter ao apedrejamento e o que levou João Marcos na rua de Alexandria a ser arrastado por cavalo, por homens, por sacerdotes pagãos, o que levou Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo, o que levou Tiago a ser decapitado, o que levou Bartolomeu a ser esfoliado vivo, o que levou André, irmão de Simão Pedro, a ser crucificado em forma de X
e os outros a serem queimados, a serem... O que levou, por exemplo, Tiago, porque o Tiago maior, filho de Zebedeu, é esse Tiago que era o irmão, o amigo de Jesus, que na transfiguração ele estava presente, mas o outro Tiago, Alfeu, que foi apedrejado também, segundo a mandato do sacerdote Anani. Você vê que o que levou esses homens a morrerem, meu amigo, minha amiga, e não terem medo de morrerem por causa do evangelho, é porque eles viram uma glória maior do que a glória que há nessa vida. As pessoas não querem dar a vida, não querem morrer. As pessoas têm medo de morrer por Cristo, de morrer pela pregação do evangelho, por causa do pecado, por causa das paixões que esse mundo oferece. As pessoas não estão a conseguir se converter porque as pessoas estão debaixo dos prazeres que esse mundo oferece. Sabe por que você, rapaz, tem medo de morrer? Sabe por que você, rapariga, tem medo de entregar a sua vida para Cristo? Sabe por que você, rapariga, você é obcecado pela tua beleza física? Você é obcecado pelos prazeres, pelas festas, porque tem pessoas que amam, né? Que amam a sua família, que amam seu pai, a sua mãe, o seu trabalho, os seus filhos, as suas filhas, a sua profissão, mais do que o evangelho, porque as pessoas não conhecem Cristo, porque as pessoas não se converteram de verdade. É por isso que as pessoas são medrosas, é por isso que as pessoas são tímidas. Meu amigo, minha amiga, o caminho que leva para a salvação é o caminho estreito. E o caminho estreito é o caminho do martírio, é você aceitar, se submeter em situações complicadas por causa do nome de Jesus. Se você tem medo de morrer por causa de Jesus, se você tem medo de pregar a palavra de Deus, de dispor, de defender a palavra de Deus em momentos complicados, é porque você não conhece a Cristo. Você é simplesmente um brincalhão que vai na igreja quando te dá na cabeça. Você leva a tua vida do jeito que você quer, mas na eternidade você não vai entrar. Você não vai entrar, meu amigo, minha amiga. Você não vai entrar. Olha, o reino de Deus, a vida eterna, as recompensas, a salvação é para quem ama a Deus mais do que a si mesmo. Se você fala que você ama a Deus, mas você não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue abandonar o teu... Olha, tem pessoas que são egoístas, só pensam em si, só pensam nos seus prazeres, não estão interessados em pregar a palavra de Deus, em ganhar alma. Esse tipo de pessoas, o Senhor nem para lá. A tua satisfação, a tua vida será só aqui nessa terra. Tem pessoas que são obcecadas pela sua beleza física, pela sua aparência, pela sua vida terrena. Na eternidade você não entra. O reino de Deus é para as pessoas que amam a Deus mais do que a si mesmo. Por isso que essa é a terceira parte, meu amigo, porque você vê que o que levou ao crescimento, ao evangelho se espalhar no mundo inteiro, é claro que foi o sangue de Jesus, não só simplesmente o sangue de Jesus, mas o sangue de inúmeros mártires, de inúmeros homens e mulheres, de todos os tempos, todas as eras, que morreram por causa de Jesus, por causa do evangelho, que é para a palavra de Deus se expandir, para que eu e você, e muitas pessoas de várias gerações, das gerações futuras, tivessem acesso a pregação do evangelho. Satanás ele usou de inúmeras vezes vários imperadores do Império Romano e de vários países do mundo, que é para tentar martirizar, que é para tentar matar os cristãos, assim como os apóstolos, de forma truculenta, que é para tentar impedir. Meu amigo, minha amiga, mas a palavra de Deus, ela é um fogo que se alastra. A obra de Deus não para. Satanás você vê que Satanás ele tenta matar alguns, Deus ele levanta mais. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela tem que ser feita. O evangelho do reino, ele tem que ser pregado no mundo inteiro. E quem crê e for batizado será salvo. O que me motiva a ser missionário, a pregar a palavra de Deus a tempo, a fora de tempo, é o fogo de Deus que queima nas minhas entradas, que me fala que é para pregar. Tudo que o missionário deseja ser e eu quero ser é simplesmente um instrumento usado nas mãos de Deus para falar a palavra de Deus. Não é aquilo que você quer ouvir, não é aquilo que você gostaria de ouvir, não é aquilo que te dá prazer, mas é aquilo que Deus quer que você ouça e você se posicione e tome a decisão de aceitar a Cristo, porque as pessoas estão a brincar com o evangelho. As pessoas falam que são cristãs, mas não querem abandonar o pecado, não querem abandonar os prazeres que esse mundo oferece. As pessoas são obcecadas pelo poder, pelo dinheiro, pelo sexo. Esse tipo de pessoas então não são dignas, porque o caminho que é para entrar no reino de Deus é o caminho apertado, é o caminho da renúncia, é o caminho do martírio.
Porque os homens que morreram foram homens que não amaram nada dessa vida, mas eles acreditaram porque eles viram algo maior. Você vê que Pedro, ele, até quando queriam lhe crucificar, conforme Jesus foi crucificado, ele falou que ele não é digno. Mesmo até a morrer, Pedro ele reconheceu que ele não era digno de morrer como seu mestre. Sabe por quê? Porque ele viu uma glória maior. Espero que essa terceira parte sobre os males da igreja primitiva e moderna, nós vimos como foi a morte de Tiago, Pedro e os outros discípulos de Jesus, nos ajuda a refletir se de fato nós somos cristãos. Porque tem pessoas que se gabam, eu sou da igreja tal, falaste bem, você é da igreja A, B, C, D, mas você não é cristão, você não é seguidor de Cristo, porque seguidor de Cristo é parecido com Cristo, prega a palavra de Deus a tempo, a fora de tempo. Não importa os meus, se é nas redes sociais, se é na vida, não importa aonde você está, as pessoas têm que olhar, têm que ver que você, de fato e de verdade, você serve a Deus, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é mais doce do que o mel. Pelo Senhor me dá graça, externo Deus, de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor não quer simplesmente que essa pessoa seja um ouvinte, mas que ela seja um praticante da tua palavra e que ela tome a decisão de aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, de tomar a decisão de obedecer a tua palavra, de pregar, de meditar, de estudar ela e de colocar em prática na sua vida e de ser um instrumento vivo usado nas tuas mãos. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Reflita nessa verdade, meu amigo, minha amiga. De fato, você é cristão ou você é simplesmente um aventureiro que fala que é, mas o que você fala, você não faz. Se você fala que é cristão, você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que testemunhar como Estevão fez, como os apóstolos fizeram, como os outros mártires que o missionário irá de partilhar com vocês, a ponto de perder a vida, mas por uma causa nobre. A causa nobre é a vida eterna, meu amigo, porque é aquilo que Paulo falou, que a glória que nos está reservada não é comparável à glória que esse mundo tem para nos oferecer. Porque Paulo fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu na mente, no coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, que Deus tem preparado para os mártires, para aquelas pessoas que estão a pregar a palavra de Deus, que estão a arriscar a sua própria vida, mas em fazer a coisa certa, é incomparável aos prazeres que essa vida oferece, amém? Um forte abraço, arranque tudo que é entendimento, espero estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens que o Espírito tem para nós. Um forte abraço, um bom final de semana, até a próxima, tchau.